Livro de Daniel, capítulo 10. Daniel 10, versículo 10. Convido você a se colocar em pé em reverência à palavra do nosso Deus. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Verso de número 17. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porquanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu, e disse, verso 19: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Amém? A igreja pode se sentar. Deus tem usado homens e mulheres ao longo da história, mas poucos personagens bíblicos são tão conhecidos quanto Daniel. Daniel foi arrancado da sua pátria, da sua família, quando ainda adolescente, levado cativo para a Babilônia, em terra estrangeira. Ele foi educado na cultura, mas ele manteve a lealdade inabalável ao Deus de Israel. Daniel foi capaz de vencer os traumas do passado sem azedar o coração. Perdeu tudo menos a fé em Deus e a fidelidade. Daniel foi levado junto com outros jovens ao palácio. Não comeu das iguarias do rei, mas era o jovem mais bonito. Os outros jovens, nem se comparavam com Daniel. Ele recebeu de tudo que Deus tinha para ele: inteligência e visão de sonhos. Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. Daniel era um jovem sábio. Ele olhava para a vida não como qualquer rapaz, mas com a perspectiva de Deus. Ele buscava em tudo a direção de Deus. Daniel se tornou um grande político, mas um político crente. Não se corrompeu. Por sua fidelidade foi jogado na cova dos leões, mas Deus fechou a boca do leão. Tudo na vida de Daniel ia muito bem. Daniel esteve no palácio. Daniel, apesar de tudo que ele viveu, ele era diferente porque ele orava. Ele orava 3 vezes por dia, se colocava de joelhos. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos o que fazer quando as forças se acabam. O texto que nós lemos no capítulo 10 fala do momento em que Daniel recebe uma palavra, uma visão que envolvia um grande conflito. Capítulo 10, verso 1. Ele entendeu a palavra, teve inteligência da visão. Durante 3 meses ficou contrito em jejum. Espero que os irmãos não tenham fechado a Bíblia, porque nós vamos acompanhar. O verso 4 diz que depois de Daniel ter orado e ficado em jejum, no dia 24 do primeiro mês, Daniel estava à borda do rio Tigre e ele estava orando, caminhando, e de repente ele olhou para o céu. Verso 5: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro. O seu corpo era brilhante, como um relâmpago. E Daniel não estava sozinho ali à beira desse rio, mas ele estava com alguns amigos. O verso 7 diz que, no entanto, só Daniel teve aquela visão. As pessoas que estavam com Daniel ouviram a voz, não viram
e fugiram e se esconderam. Daniel, então, diante daquele brilho, diante daquele ser extraordinário divino na sua presença, Daniel ficou tomado de grande medo. O verso 8 do capítulo 10 diz que só ele contemplou aquela visão. O seu rosto mudou de cor. Ele ficou pálido, ele ficou branco. Diz algumas traduções que ele ficou como uma carcaça morta. Seu parecer e a sua beleza desapareceram. E o que fazer, meus irmãos, quando as forças se acabam? Em primeiro lugar, nós aprendemos que em Deus nós somos ajudados. O verso 9 diz que ao som das palavras, Daniel, ele viu aquele ser celestial. Ele só ouvia um som saindo. E Daniel, ele ficou muito pálido, muito com medo. E caiu sem sentido, com o rosto em terra. A primeira coisa que nós aprendemos que antes de qualquer atitude de Daniel, nós podemos ver no verso 10 que ele caiu. Mas certa mão me tocou. Quando nós vimos que Daniel ele está ali prostrado, a mão do Senhor veio e o tocou. A mão divina veio para o ajudar. Caso contrário, o profeta ainda estaria ali prostrado no chão. A primeira ação que acontece quando nós somos cansados, estamos abatidos e nos sentimos pequenos e até mesmo cabisbaixo, a primeira ação que acontece não é de Daniel, é a mão de Deus que o toca. O toque de Deus vem ao nosso encontro, e veio ao encontro de Daniel porque ele sabe que muitas vezes nós não temos força para continuarmos sozinhos. O toque de Deus é cheio de poder. Ele ajudou ele a ficar de joelhos, apoiado as mãos no seu joelho. No momento da maior fraqueza, o melhor lugar para estarmos é na presença de Deus. Amém? Amém. Durante 3 semanas de oração e jejum, ele permaneceu na presença de Deus. Mas diante da queda, Deus o tocou. Da mesma maneira, meus irmãos, acontece no nosso dia a dia. É em meio às dificuldades, é em meio à dor, é em meio às crises e às lágrimas, no momento em que você acha que as suas forças se foram, Deus ele vem e se aproxima de você e ele estende as suas mãos para o ajudar. Ao ver este momento entre Daniel e as mãos de Deus, eu recordo um hino que diz: quando Jesus estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. O toque de Deus é capaz de curar o ser humano, seja na sua rebeldia. O toque de Deus traz renovo para aquele que está cansado. O toque de Deus traz paz a um coração aflito. O toque de Deus, ele muda a circunstância. O toque de Deus coloca o ser humano no lugar certo, na postura exata que ele espera que estejamos. A postura que Daniel está é prostrado. Muitas vezes o Senhor ele vem para nos quebrantar e para nos colocarmos em uma postura de reverência. Salmo 73, 26 diz: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. No passado, Deus tirou o povo do Egito com mão poderosa e braço estendido, com sinais e milagres. Deuteronômio 26:8. No Novo Testamento, a mão de Deus continua operando através de Jesus, curando surdos, leprosos, ressuscitando mortos e gerando vida. A mão poderosa de Deus está também sobre a nossa vida. Amém? A mão de Deus está sobre a IPI de Mirandópolis. No início, a IPI era conhecida como a Igrejinha dos Milagres. E o poder de Deus não acabou. Os milagres não cessaram. São para hoje. As mãos de Deus estão sobre esta igreja. Permaneçamos como Daniel. O Senhor é a nossa ajuda. Vamos repetir, meus irmãos? O Senhor é a nossa ajuda.
antes de agir, pare e espere o toque de Deus. Daniel recebe o melhor toque em sua vida, o toque de Deus. O versículo 11 continua, disse: Daniel, homem muito amado. Palavras essas que não são para inflamar o ego de Daniel, mas para testificar o amor de Deus em sua vida. Podemos recordar Jesus sendo batizado, Mateus capítulo 3, verso 17, veio uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando o anjo diz para Daniel, homem muito amado, essas palavras não são para o Daniel ficar pensando que agora ele é o máximo, mas o foco aqui é Deus. O foco do amor é Deus. Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Deus nos amou ao ponto de enviar Cristo Jesus para morrer na cruz por nós, para nos salvar. João 3,16. O amor de Deus por nós não é um sentimento, não é uma palavra teológica que nós explicamos, mas é sublime, é maravilhoso. Se nós tentarmos explicarmos, não existe palavra que se compare à perfeição desse amor. Nós não explicamos o amor de Deus, mas nós vivemos por meio dele. 1 João 4, do 9 ao 11. Meus irmãos, o maior perigo hoje para a vida do cristão é dizer: Deus não me ama. Não sei se você já ouviu, mas existem muitas pessoas que estão decepcionadas com Deus. Decepcionadas deixam de vir à igreja, decepcionadas deixam de orar e ler a Bíblia, decepcionadas começam a ver o problema na vida do outro, decepcionados com Deus ficam com o coração azedo, o coração amargurado. E a pessoa, quando ela fica assim, nada está bom. Mas no Evangelho de João nós vimos no capítulo 11, verso 32, uma história que narra o momento em que Maria está decepcionada por causa da morte do seu irmão Lázaro. Então Jesus chega, se aproxima e ela disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Muitos, diante da morte, das enfermidades, das doenças, das crises, das emergências, em meio às lágrimas, pensam que Deus o abandonou, pensam que Deus não se importa, Deus não vê. Muitas pessoas dizem: Deus deixou de me amar. Ah, se o Senhor me amasse, eu não estaria nessa condição. Se o Senhor me amasse, eu não estaria passando por esta crise, por essa dificuldade. Mas é no momento em que nós somos tocados pelo Senhor e somos convidados a olhar para a palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Romanos 8, 38 e 39, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você, meu irmão, você, minha irmã, é amado pelo Senhor. Nós não somos pessoas decepcionadas com Deus, amém? Nós somos pessoas amadas. Uma igreja amada serve com alegria. Uma igreja amada consegue transmitir esse doce amor para as pessoas lá na rua. Uma igreja que entende o amor de Deus, no momento das lutas, é fortalecida para alcançar os objetivos. Daniel entende isso. No capítulo 3, nós vimos que com os seus olhos ele viu seus amigos jogados na fornalha acesa. Todos foram salvos do fogo, nem o cheiro chegou em suas roupas. Daniel capítulo 6, nós vimos que Daniel foi jogado na cova dos leões e Deus fechou a boca do leão. O amor de Deus é tão forte que ele entra na fornalha comigo e com você. As lutas, as provações muitas vezes chegam a arder, mas o Senhor, ele fecha a boca dos leões. E uma vez provada a nossa fé ela sai mais apurada do que um ouro bem apurado. Tem pessoas que dizem: estou
irmãos já ouviram isso. Mas a nossa missão não é matarmos um leão, mas é nós entregarmos tudo aos pés do Senhor Jesus em oração. Nós somos chamados a sentir esse amor, viver por meio dele, confiar nele e no seu poder. O anjo traz essa visão para Daniel para certificar de que Daniel é amado. Daniel começa a sua oração e o seu jejum, porque ele sentia que estava por vir um grande conflito, uma grande crise, mas então ele chorou, se quebrantou na presença do Senhor, e o Senhor enviou um anjo para falar com ele: Daniel, eu te amo. Parece que o amor em nossos dias está se apagando. O amor na igreja não pode se apagar. O amor na igreja não pode se perder. Nós precisamos reacender o amor de Deus em nosso coração. Efésios capítulo 5, verso 25, nós somos uma igreja amada. Cristo nos amou e se entregou por nós. Romanos 5:5, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Grave esse versículo, meu irmão. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Derramado significa que não é uma gota, não é apenas uma porção, mas é todos os dias. Quando nós acordamos, o amor de Deus, ele está sendo derramado dentro de nós. O amor, como a água, não pode ficar parado, mas precisa fluir. Se o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração, nós precisamos levar esse amor, expressar no dia a dia. Imagine só, as pessoas ao seu convívio, na sua família, te encontram, conversam com você, principalmente no domingo, que é muito bom estarmos em família, à mesa. Eu estive hoje à mesa com a minha mãe, com a minha família que mora em Birigui, e como é gostoso sentir esse amor, esse carinho da família. Mas imagine só, se existisse na nossa mesa discórdia, se existisse na nossa mesa discussões, palavras frias, o quão terrível seria. Seria totalmente ao contrário daquilo que nós somos. Se Deus é amor e o seu amor é derramado em nós, não pode fluir dentro de nós águas chocas, águas amargas, águas podres, e nem nas nossas relações diárias. A igreja é chamada para derramar esse amor por onde que nós passamos, seja no trabalho, seja na relação entre marido e mulher, seja na relação dos pais e os filhos. Nós precisamos levar esse amor. Eu sou amado e eu sou chamada para amar também. Ame mais, diga mais palavras de carinho. As palavras, como é doce aos ouvidos quando uma pessoa sentiu o amor de Deus. Quem sente o amor de Deus, as pessoas ao redor sentem que essa pessoa tem o amor fluindo dentro dela. Eu sinto nessa igreja aqui o amor de Deus no coração dos irmãos, quando estão cantando, quando estão louvando. E Daniel precisa reaprender o que significa o amor de Deus. O amor, ele é mais forte do que a fé e a esperança. O nosso coração deve estar repleto desse amor. Salmo 136, dê graça ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Continua dizendo que a voz do Senhor então veio ao encontro de Daniel e disse: seja atento às minhas palavras. A palavra de Deus é força. A palavra de Deus, no início lá na criação, Deus fala e a criação passa a existir. Deus fala e as águas do dilúvio abaixam. O salmista expressa no Salmos 28:7: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A palavra de Deus tem poder. Certa vez, no capítulo 8 de Mateus, do versos 5 ao 12, o centurião chegou a Jesus
e ele disse: o meu criado paralítico está em casa, mas Jesus, eu preciso que o Senhor o cure. Jesus diz: então eu vou lá na sua casa. Mas ele disse: eu não sou digno de que entre em minha casa, mas mande apenas uma palavra e o meu servo será curado. Então disse Jesus: seja feito conforme a sua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus, com a sua palavra, levantou uma mulher que estava assim, arcada por muitos anos. Jesus falou e um paralítico, ele levantou e andou, deu um salto de alegria. E o Senhor nos chama também para levantarmos essa noite. O Senhor, ele vem para nos reanimar. Deus é capaz de levantar o fraco, o cansado. Isaías 40, verso 28 e 31. Ele dá força ao cansado, aumenta as forças daquele que não tem nenhum vigor. Infelizmente, nós ouvimos que somos a geração do cansaço. No domingo, então, estamos no finalzinho da energia, porque já começa a segunda-feira. Mas no culto, no encontro com Deus, na comunhão com os irmãos, nós somos chamados a levantar nosso ânimo, a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Quando estiver cansado, meu irmão, que nós possamos levantar e ouvir a voz do Senhor dizendo: levanta-te, tenha bom ânimo. A voz do Senhor começa a ressoar ali aos ouvidos de Daniel. No verso 11, então Daniel, ele se levantou. E ele diz, verso 11, ao falar comigo eu me pus em pé. Daniel se colocou em pé, mas ele não tinha força suficiente. Às vezes nós pensamos: eu preciso estar pronto, eu preciso estar forte para que Deus possa usar a minha vida. Mas vai mesmo meio com fraqueza, se coloque na presença de Deus. No dia que você estiver meio cansado, desanimado, fala: hoje eu vou na igreja, hoje eu vou cultuar ao Senhor. Porque quando nós nos levantamos, quando ouvimos a voz do Senhor, mesmo tremendo, mesmo cambaleando, o Senhor nos anima. O verso 12, ele diz: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender, a humilhar perante o Senhor, foram ouvidas as tuas palavras. Daniel se levantou, colocou-o em pé, mas ele ficou com medo. É difícil quando nós sentimos o medo. O medo é uma sensação que tem uma ameaça vindo ao nosso encontro, não é verdade, meus irmãos? Mas é preciso reagir. No momento da fraqueza, nos sentimos vulneráveis. O temor, ele vem para abalar a nossa fé. Mas Jesus, ele olhou para os discípulos em alto mar. Quando estavam no barquinho morrendo de medo, ele veio sobre as águas e disse: não tenha medo, sou eu. A verdade é que o medo também vem ao coração do crente. Vem ao coração daquele que é fiel ao Senhor. Mas precisamos recordar e ouvir as palavras do Senhor. Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O medo estraga, o medo engana, aumenta a proporção do problema e tira o nosso controle. Talvez algo tenha te atemorizado o seu coração, tenha tirado o seu sono. Lembre-se de que Deus é maior do que o medo. O medo pode vir, mas não tem o poder. Deus está cuidando de nós. O Senhor diz para Daniel não, o que ele diz, meus irmãos? No verso 12. Não temas. Não temas. Porque desde o primeiro dia em que nós aceitamos Jesus, desde o primeiro dia que você fez a oração, o Senhor estava ouvindo as suas palavras. O diferencial de Daniel e o diferencial entre ele e nós, que ele tem um coração aplicado e quebrantado na presença do Senhor. Como está o seu coração nessa noite? Jeremias 17, verso 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Que nós possamos aplicar o nosso coração, a nossa energia nas coisas do Senhor. Em que você tem investido o seu tempo? Talvez seja no trabalho, talvez seja na família, no casamento. Salomão, em Eclesiastes 1, verso 13, ele diz: apliquei o coração
a esquadrinhar e a informar com a sabedoria tudo o que acontecia debaixo do sol. Apliquei o coração à sabedoria. Edifiquei casa, fiz jardins, apontei tesouros. Tudo que desejaram os meus olhos não neguei. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Mês passado nós nos deparamos com luto na nossa família. E nesse momento nós pensamos um pouco sobre a nossa vida. E o quanto a nossa vida ela é breve, é passageira, é como a sombra de ontem que já se passou. E nós refletimos sobre isso. O que nós estamos investindo no nosso tempo? Que nós possamos investir o nosso coração e adorar e glorificar ao Senhor. É para isso que nós fomos criados. No fim de tudo, tudo é vaidade sem Deus. Tudo sem Deus é vago, é vento. Aplique o seu coração a amar a Deus, fazer o bem. Nessa terra, trabalhe sim. Corra atrás dos sonhos, invista, faça projetos, negócios. Cuide da sua família, estude, faça uma faculdade, busque o conhecimento, a sabedoria, mas faça tudo para a honra e para a glória do Senhor. Separado dele, tudo é vaidade. Nós vimos aqui que ele tinha um coração aplicado no Senhor. Vamos caminhando um pouquinho já para o fim. Diz que o anjo, ele veio para falar palavras, para dar respostas às orações daquele servo. As nossas palavras podem nos aproximar de Deus ou nos afastar. Atraímos a presença de Deus quando dizemos palavras de bênção, palavras de clamor. Hoje, quais são as palavras que têm saído da sua boca? A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, verso 34. Ai, quão é doloroso nós escutarmos palavras amargas de irmãos que são cristãos. Tenhamos uma boca que é como refrigério para o coração e para o ouvido daquele que está ao nosso redor. Então, caminhando o verso 13 e 14, o Senhor enviou o anjo para falar com Daniel. E Daniel, então, novamente. Verso 16, nós precisamos olhar que então o anjo veio e ele olhou para o anjo e ele se calou. Há momentos em que nós precisamos nos calar. A vida do cristão não é apenas falar, mas é parar e ouvir a voz do Senhor. Amém? Amém. Nós precisamos ouvir o Senhor dizer. Oração não é apenas falar, mas é escutar. A nossa irmã Felícia, que está na torre de oração, sabe o quão difícil é as pessoas no nosso dia a dia parar e orar uma vez por dia. Às vezes nós oramos correndo na hora do almoço, na hora do jantar, mas quantas vezes nós separamos para silenciar o nosso coração, ter solitude, ter momentos a sós com Deus? Nós somos convocados a todos os dias a orar, a silenciar o nosso coração. Fale menos, meus irmãos, e ouça nós a voz do Espírito Santo. Verso 16, então, o anjo foi lá, viu que ele ficou calado, tocou nos seus lábios. Então Daniel, no verso 16, diz: como pôde um anjo do Senhor falar comigo? E já não restou força alguma em mim. Daniel, de novo, o Senhor disse que ele era amado, tocou nele, levantou ele, disse: não temas, Daniel. E Daniel diz: mas não restou força nenhuma em mim. Ele diz: Senhor, mas eu não tenho mais força. Quantas coisas o Senhor já fez na sua história? Quantas coisas o Senhor já se moveu desde quando você se tornou um cristão? Desde quando você se tornou uma nova criatura? Mas nós corremos o risco de olhar para trás e dizer: Senhor, mas ele diz: eu ainda estou fraco. O Senhor disse: não temas, mas ele estava temendo e olhando para trás. Agora é o momento que Daniel precisa se fortalecer de uma vez por todas. Então o anjo vem e toca nele e diz: não temas. De novo: homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Há momentos em que nós precisamos que o Senhor ele venha ao nosso encontro para nos sacudir, para ele nos dizer: não temas, homem muito amado, não temas, mulher amada pelo Senhor.
fica apenas olhando para as fraquezas, mas que olha para o Deus que tudo pode, o nosso Deus que nos fortalece. Amém? Amém. Ele diz: paz, paz seja contigo. Paz e segurança em Deus em meio a tantas incertezas políticas, econômicas. Quando nós não ligamos o rádio, né? Porque isso já é um pouco mais antigo. Ou quando nós ligamos as notícias. E o que nós ouvimos no nosso país? Mensagem de incerteza, crise econômica, taxação de impostos. E tantos cristãos ficam abalados. E nós vimos que as inflações estão subindo. Mas nós cristãos, nós somos chamados a nos deleitarmos da paz que o Senhor pode nos dar. A mensagem do Senhor para nós é: paz seja contigo. Ser forte, ser forte. E quando ele ouve essas palavras, paz e força, ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Amém? Amém. Depois de tudo que Daniel passou, o verso 20, ele finaliza: eu tornarei a pelejar contra os seus inimigos. O Senhor batalha por essa igreja. O Senhor batalha por nós. O Senhor batalha as nossas causas e as causas ocultas. E o Senhor diz: eu tornarei a pelejar. Com Daniel aprendemos que a fraqueza vem, mas o Senhor é a nossa força e a nossa ajuda. O apóstolo Paulo diz: abatidos, mas não destruídos. A mão do Senhor está sobre nós. O toque de Jesus precisa continuar na nossa vida. Não deixe o amor se acabar. Deus vem e nos toca para restaurar e para levantar. Ouça as palavras do Senhor para o seu coração nessa noite. Não temas, paz seja contigo, ser forte e ser forte. Convido os irmãos para se colocarem em pé. Nós vamos orar. Senhor Jesus,